Olá, bom dia! Estamos começando mais um dia de aula e mais uma semana de aula. Espero que você tenha aproveitado bastante o seu final de semana. Espero que você tenha se divertido, tenha descansado, certo? Tenha brincado bastante, tenha obedecido aos mais velhos, aos responsáveis, ao pai, à mãe, certo? E que também não tenha quebrado nada dentro de casa. E que, acima de tudo, você tenha tomado cuidado, certo? Vamos nos manter cuidadosos, certo? Em relação à pandemia, certo? Algumas pessoas já estão afrouxando os cuidados, mas é bom manter a atenção, certo? Tome muito cuidado. Eu sei que todo mundo já fala isso sempre, mas é sempre bom reforçar um pouco, certo? Então, hoje é segunda-feira, certo? Então, vamos começar com a nossa aula de português, ok? E nós vamos começar com a nossa aula de português usando o nosso livro, certo? Na página 81, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra na página 81. Se você não conseguiu abrir o livro ainda, pause o vídeo e abra o livro na página 81. Agora que você já está com o livro aberto, certo? Vamos para a parte do uso do G e do J, certo? Então, vamos ler este trecho da notícia. Na tarde de hoje, a FUNAI realizou o lançamento oficial da campanha Abril Indígena, certo? Então, lido essa parte da notícia, vamos para a página 82. Ah, professor, mas e a questão 1? Calma, vamos para a explicação, certo? Pronto, agora estamos na página 82. Vamos começar a leitura. Leia junto comigo, certo? Não deixe de acompanhar a leitura, tem que ler junto, porque assim você vai fixar melhor os conteúdos, ok? Pronto, vamos para a leitura. Se a palavra indígena fosse apenas ouvida, não daria para perceber que deve ser escrita com G, certo? Então, se por alguma vez que você escutou a palavra indígena, só escutou, poderia pensar que ela não é escrita com G, certo? Poderia ser escrito com outra letra, mas como você viu que ela é escrita com G, então agora você sabe que a palavra indígena deve ser escrita com G, certo? Por isso que é importante a leitura, porque também através das leituras nós vemos como as palavras são escritas corretamente, além de saber das regras gramaticais, certo? Vamos lá continuar. Além de saber que a letra G é pronunciada com o mesmo som de J quando seguida de E e de I, saibam também que, antes de continuar, vamos saber, certo? O G, a letra G, certo? Ela é pronunciada como um J em que situações? Não é sempre que ela é pronunciada como um J, certo? Por exemplo, em água, ela não é pronunciada como um J, senão seria ajua. Não é verdade? Então é água. Ela só é pronunciada, o G só é pronunciado como um J quando ela é seguida de E e de I, certo? Então tem o G e é seguido de E e de I, então você deve ler ela como J, ok? Então, letra G tem som de J, sempre quando depois dela vem a letra E ou I, ok? Pronto, agora sim, vamos dar continuidade. Usamos a letra G para escrever os substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então, nós utilizamos também a letra G, certo? Para escrevermos substantivos que são terminados em agem, igem e ugem. Então, todo substantivo, quando for terminado em agem, na hora que... Ah, professor, como assim? Que aí a gente escreve. Por exemplo, eu vou falar um substantivo, certo? Aí você escutou que termina em agem. Então, você já sabe que aquele substantivo se escreve com G e não com J, certo? Do mesmo jeito serve para igem e ugem. Então, sempre quando você precisar escrever alguma coisa, pensar na palavra ou escutar algum ditado, alguém falando, e eles forem terminados em agem, igem e ugem, então eles são escritos com que letra? Com G, certo? Então, vamos para o exemplo. Nós temos viagem, certo? Por exemplo, o verbo viajar não é com J, mas viagem, o substantivo já é escrito com
G, porque termina em agem, ok? E vertigem, certo? Vertigem é uma tontura que a pessoa pode sentir. Então, ela termina em igem, então se escrevem com G, certo? Vertigem. E depois nós temos pelugem, certo? Aqueles pelinhos que ficam dentro da casa, ou então que tem nos ursos de pelúcia. Pelugem, certo? Então termina com ugem, então se escreve com o quê? Com G, certo? Então sempre quando o substantivo for terminado em agem, igem e ugem, eles são escritos com que letra? Com G, certo? Vamos agora dar continuidade. Usamos a letra J em palavras que derivam de outras com a mesma letra, como lojista, lojinha, que é derivado de quê? De loja. E ajeitar, jeitoso, que são derivados de jeito, certo? Então, sempre quando tiver uma palavra que é escrita com J, certo? E ela vai ter a sua derivação, ou seja, vai surgir uma palavra a partir dela e ela é com J, também se escreve com J. Por exemplo, loja não é escrito com J. Então, se eu quero dizer o diminutivo de loja, qual é? Lojinha, não é mesmo? Mas, professor, o G não tem um som, não ficaria certo? Poderia ficar. Se ela não fosse escrito certo primeiro com J, por exemplo, loja. Então, se tem, ela é com J, perdão. Se ela é escrita com J, então na sua derivação, no seu diminutivo, vai ser com J, certo? Lojinha. Do mesmo jeito, lojista, que é a pessoa que é dono de loja, que trabalha com lojas, certo? Ou então trabalha nas lojas. Então, vem de loja. Então, é escrito com o quê? Com J, lojista, certo? Ou então temos ajeitar e jeitoso, certo? Que são derivados de que palavra? De jeito, certo? Então, ajeitar, a gente sabe que pode ser consertar, pode ser arrumar, certo? E jeitoso é uma pessoa que faz algo com muito zelo, que faz algo com muito jeito. Por exemplo, eu posso dizer, aquele homem é muito jeitoso ao dobrar as roupas. Então, ele dobra as roupas de maneira boa, bem cuidadosa. Então, do mesmo jeito, aquela mulher é jeitosa na hora de transportar as mercadorias. Então, ela transporta as mercadorias, certo? Com muito cuidado, certo? E se dedicando bastante, ok? Então, recordando, G tem som de J. Quando seguido dele vem o E e o I, certo? E também são escritos com G, são escritos com G os substantivos terminados em agem, igem e ugem, certo? E as palavras também que são escritas com J, também a partir das derivações, certo? Que vem das palavras que são escritas de maneira original com J, como loja e jeito. Então, nós temos lojinha, lojista, ajeitado, ajeitar e jeitoso, certo? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me perguntar para retirar todas as suas dúvidas, certo? Não guarde as dúvidas para você. E então, como exercício de português, certo? Nós vamos fazer esse exercício da página 81, certo? A partir aqui da questão 1, porque o outro vocês já responderam. Então, vocês fazem da página 81, certo? E depois também da página 82, certo? Então, faça esse exercício e quando terminarem, vocês me mandam as fotos no privado, certo? Então, essa foi a nossa aula de português. E eu quero pedir desculpa porque eu não mandei a última nota para todos, certo? Porque eu recebi algumas provas com atraso, certo? Do horário. E não tive tempo depois do horário de corrigir. Mas eu vou mandar essa semana, certo? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Espero que tenham gostado.